mal usada. Mas eu já, exato, eu já vou desconstruir uma coisa. Ela não é uma confissão positivista. Isso eu já te garanto que não é. Exatamente. Daqui a pouco a gente diz o que é, mas isso não é, tá bom? Pra você que tem essa dúvida, o tudo posso naquele que me fortalece. Não é só uma frase de para-choque de caminhão, como a gente diz no Brasil, né? Não é só um autocolante que você põe em algum lugar e nem é uma confissão positivista. Ela é muito mais profunda que isso. Muito bom. E a gente já vai debater sobre ela aqui. Olha, a gente tem agora aqui nos versículos 15 até o versículo 19 um contexto que é bem pertinente ser analisado de uma maneira um pouquinho mais minuciosa. Não que ele seja, não que seja aqui um texto complexo, não é isso, mas ele precisa ter um olhar dentro de um panorama do pensamento paulino. E eu vou ler aqui, o versículo 15 diz assim: é verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes, isto é, estes que fazem de boa vontade, pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, quem são aqueles? Aqueles que pregam por inveja e rivalidade. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. Esse texto é muito interessante, porque qual é a tua versão da Bíblia? A minha NVI. E a tua... A minha é Almeida. Vou usar a NVI aqui, mas tem outras versões. Sim, eu estou usando aqui a NVT, tá? A nova versão transformadora. Lê para mim tu tens a NAA? Tu tens qual aí, Rafael? Eu tenho a Almeida Revista e Atualizada. Pode ser também. O versículo 18, por favor. É assim: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vejam bem, muita gente que pega esse texto e muitas vezes aplica ele meio que aceitando o falso evangelho, ou a falsa pregação. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso. Exatamente, ia perguntar, no entendimento de uma... Vamos supor que eu sou uma pessoa assim que não tem conhecimento de nada mesmo acerca do evangelho e ouço isso. E então penso, olha, se Paulo está dizendo isso, né, que não importa se o evangelho está sendo pregado por inveja, por rivalidade... O que importa é que seja pregado. Se está sendo pregado na igreja que fala da teologia da prosperidade ou na igreja que fala sobre, dá muita ênfase em cura e libertação, o evangelho está sendo pregado, mas eu acho que não é isso que Paulo queria dizer. Absolutamente não é isso. E é aqui que a gente, por isso que eu falei, vale a pena aqui pensar um pouquinho, fazer uma análise minuciosa, e para entender isso, é que eu falei, não é um texto complexo, é que é aquele texto que passa muitas vezes, nós passamos por uma leitura superficial, sem analisar um contexto mais amplo, e aí acaba se fazendo algumas afirmações descontextualizadas, né? O que Paulo tá a falar aqui não é acerca da qualidade da mensagem que está sendo pregada. É isso que tem que ser anotado. Ele está falando sobre a intenção de quem está pregando. Então tem muitos textos de Paulo que Paulo vai combater e vai condenar e criticar aqueles que pregam uma mensagem distorcida. Paulo fala mais sobre o cuidado que nós devemos ter com a sã doutrina do que com a fé, do que trata da fé. Exatamente. Então, ele fala mais de falsos mestres do que demônios, por exemplo. Entendeu? Então, são pontos que são cruciais. Só que esse texto em específico, o problema desse texto aqui em específico não é a qualidade daquilo que está sendo pregado. Paulo não está dizendo, olha, eles estão pregando errado. Paulo está dizendo, a intenção da pregação é que está errada. Então aqui, essas pessoas que pregavam com uma intenção errada, estavam pregando o evangelho de Paulo. Até porque lá em Gálatas, Paulo fala, se alguém anunciar o evangelho diferente do que eu vos anuncio, que seja anátema, seja maldição. Então, quer dizer, lá o problema é a qualidade, é um outro evangelho, é uma mensagem do evangelho não ancorada nessa doutrina. Aqui não. Que é o que o David aqui falou, né? Teologia da prosperidade, confissão positiva, várias outras mensagens que se apropriam ou que tentam extrair alguns preceitos das escrituras para a sua narrativa. Perfeito. E não é isso aqui.
Aqui Paulo tá dizendo, tem gente aí que tá pregando porque tem uma má Uma intenção, intenção mas atrás. está falando a verdade. Nós não podemos esquecer que a igreja de Filipe, como já foi dito aqui, era uma igreja que era muito bem sucedida. Uhum. Tá? Porque eram pessoas que viviam numa cidade que era rica, Uhum. literalmente. Então era muito fácil de se perceber que a chegada ali tinha uma intenção que não era uma intenção de propagar o evangelho, Uhum. né? Apesar da mensagem estar sendo correta, que está sendo pregada, mas a intenção do coração deles não era uma intenção boa.